A empresa da edição de hoje do Dinheiro Entrevista talvez ganhe pouco da sua atenção até o momento em que você precisa dela, quando você está no trânsito e precisa encontrar uma vaga de estacionamento. A Indigo é uma multinacional francesa que é líder mundial no negócio de gestão de estacionamentos e tem justamente o Brasil como uma das suas maiores operações. E a maior operação global, de fato, quando a gente fala de aeroportos. A empresa gera mais de 320 mil vagas de estacionamento em cerca de 100 cidades ao redor do Brasil. Estando dentro do universo de mobilidade urbana, tem um negócio que permeia vários debates, incluindo cidades inteligentes, carros elétricos e vários outros temas que a gente aborda na edição de hoje, que é uma edição com quem lidera a companhia há mais de 7 anos. Thiago Piovesan, CEO da Indigo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Eduardo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo hoje. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo seu tempo e falar com a gente aqui da História de Dinheiro, do Dinheiro Entrevista, para a gente abrir o nosso papo aqui. A priori, né, o negócio de vocês, que é o negócio de gerir estacionamento, como vários outros que a gente já trouxe aqui no programa, a um primeiro olhar pode parecer um pouco comoditizado, né, muito a ver com preço e tudo mais. Como que vocês se diferenciam dos concorrentes de vocês hoje, né, que é um mercado bastante regionalizado, mas que também tem players a nível nacional que são grandes. Como que vocês diferenciam? Hoje, o que vocês fazem no final do dia que vocês falam, poxa, a nossa companhia é diferente por causa disso aqui? E também, na parte de ser mais comoditizado, né, como é que é essa ciência de precificar o serviço de vocês? Maravilha. Bom, acho que é uma excelente pergunta para começar a falar um pouquinho do que é estacionamento, né, o que é mobilidade, que na verdade é como a gente se coloca. Eu acho que o primeiro passo para a gente sair do modelo de commodity é realmente olhar para o estacionamento como sendo alguma coisa muito mais ampla do que só parar o carro, né? E essa é a missão da companhia. Mais do que estacionar é transformar a vida do usuário, trazer experiência para o usuário, conectar ele com o ativo para o qual ele vai visitar. Eu gosto de dizer que ninguém levanta de manhã e diz, pô, hoje eu vou lá visitar Índigo, né? As pessoas vão para um parque, vão para um evento, vão, enfim, para um shopping, e o que se espera é que a experiência desde a chegada até a saída seja muito alinhada com a experiência que se espera dentro do empreendimento principal. E esse é o nosso propósito. A gente alia muito, então, qualidade de atendimento, personalização de atendimento, inovação e tecnologia, porque hoje em dia não dá para desconectar isso, e um serviço que na nossa missão transcende simplesmente o estacionar. Ele vem como ser um polo gerador de serviço, comodidade para os clientes, para os carros, para a mobilidade como um todo nas cidades, né? Perfeito. Nesse sentido, vocês têm, além do serviço de estacionamento, eu vejo do serviço padrão lá de você estacionar o seu carro, pegar o seu ticket, vocês têm um hub de serviços, alguma coisa que vocês operam dentro dos estacionamentos? E há quanto tempo vocês têm isso? Dentro de quais operações a nível Brasil que vocês têm isso? Normalmente a gente faz muita parceria, né? Para a gente não desfocar o core business da empresa e não perder o foco nas inovações e melhorias do que é realmente a parte da mobilidade. No Brasil, nós optamos por fazer muitas parcerias. Então, serviços de last mile, serviços de delivery, de recarga, enfim, uma série de atividades que a gente aloca dentro do estacionamento e que possam trazer comodidade e serviços adicionais, eles são performados por parceiros da Indigo, cada um na sua especialidade, e o nosso propósito quando a gente entra num novo negócio, numa nova operação, é justamente trazer esse portfólio mais completo de solução, para não ser só a solução de estacionamento, para ser a solução da mobilidade. Mas hoje, proprietariamente, a gente não opera nenhum desses serviços auxiliares, e sim através de parceiros estratégicos. E o portfólio, o quão amplo é o portfólio desses serviços auxiliares de vocês? Ele é muito customizável, na verdade, né, Eduardo? Varia bastante. Eu gosto de dizer o seguinte, ele não tem um padrão, a gente tem um portfólio de opções, mas o segredo da nossa qualidade, do nosso serviço, é justamente a gente identificar em cada local qual é o DNA de serviço que faz sentido naquela operação. Então, vou te dar alguns exemplos aqui para, de repente, ilustrar melhor para o nosso ouvinte. Se a gente está falando de um aeroporto, você tem alguns serviços que para os clientes do aeroporto fazem mais sentido ter ali presentes. Então, uma recarga, uma lavagem, enfim, coisas que tenham um pouco mais de conotação de quem tem uma estadia média para longa. Quando você está num shopping center, eventualmente, alguns desses serviços fazem sentido, mas outros podem fazer também sentido, e você pode colocar aí um last mile, um dark kitchen, enfim, é outro serviço. Então, a verdade é que a gente tem um portfólio e não necessariamente todos os serviços estão em todos os ativos. Você tem que
olhar o público que frequenta, a necessidade, o que faz sentido para, de fato, incrementar a experiência e trazer qualidade e comodidade, e para aquele processo a gente, então, trazer o parceiro apropriado ou os parceiros apropriados. Então, eu gosto de dizer que a gente tem hoje uma gama, desde estacionamento para bicicleta, enfim, dá para explorar muita coisa, mas que ele está à disposição para a gente costurar, para a gente desenhar, para a gente personalizar a solução para cada local, dependendo do DNA de cada local. E desde quando vocês têm essa estratégia de ter parcerias e ter um hub de serviços assim nas unidades? Aí eu tenho que voltar um pouquinho ou trazer um pouco a experiência do grupo, né? Eu acho que um dos grandes benefícios que a companhia tem, por exemplo, é poder compartilhar diferentes experiências em diferentes culturas e em diferentes momentos da mobilidade mundial. Então, como tu falou muito bem aí na abertura, a Índigo é uma empresa com origem na França, né? E aí, voltando um pouco ao berço, começa com construção, né? Depois acopla a gestão de estacionamentos e aí torna uma empresa completa, vai para outros países. Hoje a gente está em 10 países com operação. O Brasil é hoje a terceira maior operação do grupo e, obviamente, desde 2015, que foi quando o grupo veio para cá, vem crescendo muito de presença. Então, quando a gente olha Bélgica, Suíça, Paris, Espanha, Colômbia, né? A gente teve operação na China, Estados Unidos, Canadá. Você tem diferentes tecnologias para diferentes costumes dessa população em momentos digitais, momentos de experiência, com mais funcionários, com menos funcionários, com mais inovação, com menos... Qual é o grande segredo disso? É a gente ter um grande, não vou dizer nem laboratório, mas um grande ambiente de vida real acontecendo em tudo que o grupo desenvolve de inovação, e a gente poder trazer essas soluções para o Brasil no momento que faça sentido para o Brasil, da maneira que faz sentido para o Brasil, tropicalizando essa solução. Então, isso sempre fez parte do grupo. Lá fora, por exemplo, na França, e esse é um diferencial bacana. Aqui nós não somos proprietários de carregadores elétricos. Como eu falei, a gente faz parceria com empresas que são especializadas em implantar, operar e tudo mais. Mas na França a gente é proprietário de operações. Então, essa parte isso há muito tempo, Eduardo. Então, desde sempre o grupo tem isso no DNA. Para o Brasil, eu acho que desde que a gente veio para cá, essa foi uma ideia de crescimento, de poder levar isso para uma geografia mais ampla com velocidade, para não ficar muito regional. E eu não vejo a gente mudando esse plano estratégico no curto prazo. Então, eu diria que isso nasce quase que com a companhia, esse DNA de agregar serviços, cara. E o que eu ia perguntar também, você tocou justamente no ponto de vocês estarem em vários países e ter que dialogar com várias culturas. Acho que esse é um ponto sempre relevante quando a gente traz algum executivo aqui que é de alguma companhia que está em várias geografias. Tem alguma diferença, assim, em operar do Brasil para os outros países, nas interações que você tem com o pessoal lá de fora? Dá para dizer que, poxa, o brasileiro, na média, dirige e estaciona diferente em algum nível por algum motivo? Sempre tem diferenças, né? Ou até regulatória, sei lá, não, Detran, essas coisas. Sempre tem diferenças, com certeza. Regulatórios, principalmente. Então, a gente consegue ver, por exemplo, claramente uma curva de maturidade de carros elétricos e carregadores em alguns mercados europeus, por exemplo. Posso citar aqui a Bélgica, é um exemplo espetacular, assim, em termos de quanto acelerado eles estão nessa eletrificação. Então, a gente consegue ver essas diferenças e aí o comportamento se molda muito nesse sentido, né, Eduardo? E esse é o segredo. Eu acho que a gente tem que trazer para o Brasil, de novo, dentro do tempo e movimento e da maneira que para a nossa cultura aconteça, de maneira mais apropriada. No Canadá, nos Estados Unidos, em outros países, na própria França, hoje, um dado interessante, o grupo conta com aproximadamente 10 mil funcionários, mundialmente falando. O Brasil responde com quase a metade dessa quantidade de funcionários. Estamos falando de quase 5 mil funcionários aqui. Mas nós não somos a metade do resultado do grupo, apesar de ser relevante. Isso já traz uma grande comparação de diferença de modelo, de cultura e de operação, onde no Brasil a gente ainda tem uma operação muito alicerçada em pessoas, né, em contato pessoal, e aí a gente pode reforçar, isso é sensação de segurança, isso é modelo de trabalho, isso é operação de valet que demanda uma manobra. A verdade é que a gente tem um desenho cultural diferente do resto do grupo, só nesse quesito. Se tu for olhar a utilização de carro elétrico, também tem as suas particularidades. Se você olhar em tamanho de operação,
A gente tem hoje em torno de 320, 340 operações, 320 mil vagas. Estamos falando de uma média aí de quase 1.000 vagas por operação. A gente vai para o Canadá, a média de operação é muito menor. Então, você tem ativos menos de menor tamanho, na média, com uma operação com menos funcionários. Eu gosto de dizer que isso tudo é o grande pulo de conseguir trazer, de novo, as soluções certas no momento certo, para o ativo certo. Nessa parte do que você falou de operação alicerçada em pessoas, é um pouco daquela coisa, tipo, de no Brasil a gente ainda ter o frentista e lá fora as pessoas, tipo, nos Estados Unidos, ser famoso porque não tem frentista? Eu acho que tem muito disso, sim. Tecnologicamente, nós não precisaríamos ter hoje o nível de apoio de pessoas, né, ou enfim, de funcionários propriamente dito. A tecnologia está aí, igual ao que opera lá fora, e a gente tem isso disponível e utilizando. Tem vários fatores, eu acho, aqui, né? Primeiro, tem uma operação, por exemplo, de valet, que aí não tem jeito, você tem que fazer enquanto não tiver carros autônomos de intensidade maior, estacionamentos nesse sentido. A gente tem uma operação, uma sensação de segurança, que, enfim, né, em alguns casos a gente precisa ter a presença física para também reforçar essa sensação. E outras, a gente tem a própria experiência, né? Eu gosto de dizer que a gente tem operações, por exemplo, em Gramado, Canela, Balneário, onde as pessoas vão para atividade de entretenimento e aí a experiência do estacionamento ela acaba sendo parte, inclusive, da experiência inicial e tudo aquilo se junta. Então, ter pessoas, ter esse contato pessoal é importante para a nossa cultura e acho que aqui é uma passagem que a gente devagar vai fazer ao longo de trazer mais tecnologia. Mas essa é uma adaptação que não é por questão de tecnologia. A gente faz isso pelo modelo de trabalho e pelo modelo cultural das empresas. Perfeito. Nisso acho que não só em Gramado, na verdade, em qualquer canto acho que faz parte da experiência, porque você tem que procurar estacionamento várias vezes no mesmo dia é doído mesmo. Verdade. E eu queria lhe perguntar, nessa parte, justamente meio nesse ponto, assim, a gente tava até falando antes de ligar as câmeras aqui que o share sudeste de vocês é relevante, né? Vocês estão mais presentes em grandes centros e São Paulo é bem representativo. E São Paulo é conhecido por ser uma cidade que tem um trânsito bastante caótico, né? Inclusive, enquanto a gente tá gravando aqui, tá um clima nublado, meio chuvoso, e a Faria Lima aqui, se cair uma gota do céu, entope tudo, aquele caos todo. É mais difícil operar na cidade assim? É mais promissor, justamente porque tem mais gente? Como é que é isso pro negócio de vocês? É mais promissor, é mais desafiador também. Eu acho que sempre teve uma preocupação de que o número de veículos vai reduzir em função de toda a tecnologia, dos modelos comportamentais que tanto pandemia trouxe e, enfim, outros eventos que a gente tem vivido. Na prática, a gente não está vendo isso, né? Na prática, a gente está vendo os carros, obviamente, ao seu modelo elétrico ou não, ocupando as ruas, de fato, de maneira intensa. A Índigo tem um projeto já de alguns anos que a gente lançou na França e que aí está permeando o grupo, que se chama Cidade de 15 Minutos. Qual é o propósito aqui? Como nós não somos uma operação, ou a gente não se coloca como uma pura operação de estacionamento, e sim uma operação que visa facilitar a mobilidade, Cidade de 15 Minutos tem muito a ver em a gente criar nos espaços de estacionamento um pool de serviços, um pool de comodidade que não necessariamente, ou que encurte a sua jornada como usuário da mobilidade. Ou seja, você não precisa andar muitos trechos, saindo da rua, de fato, parando no estacionamento e fazendo ali o que você precisa para atender a necessidade. Ou então, como a gente consegue fazer mais intensamente lá fora do que no Brasil, sendo um ponto de conexão. Então, é muito comum a gente pegar em Paris, por exemplo, e você planejar uma jornada da sua casa até um ponto, até o trabalho, ou até um shopping, ou até um outro ponto qualquer, sendo que a jornada prevista não é do ponto A ao ponto B. Na verdade, você faz passando por um intermediário, um ponto de conexão. Sai de casa, vou até determinado ponto, pego um trem, pego um ônibus, pego um patinete, pego uma bicicleta, pego um carro de aplicativo e depois eu pego... Tudo isso para pensar numa jornada mais leve, mais eficiente e que tire justamente esse peso do tráfego. Isso não é fácil fazer ou botar em prática, né, Eduardo? Porque aí você tem vários componentes que afetam. Você tem a infraestrutura das cidades, você tem a própria oferta de transporte, a confiabilidade do trânsito, então planejar isso é complicado. Mas esse é um dos ideais. Então, para nós, o grande desafio é conseguir influenciar e protagonizar nas cidades um movimento
que vise justamente apoiar esse tipo de, eu vou chamar de suavização do tráfego. Então o pessoal pode achar estranho, pô, na empresa de estacionamento querendo tirar carro da rua, de fato esse é um propósito que a gente tenta, óbvio que nós não vamos fazer sozinho, mas se a gente puder contribuir e está fazendo isso para racionalizar mais essa mobilidade e tirar esse peso o máximo possível, esse é um dos projetos da companhia que a gente tem intensificado o foco em todas as nossas agendas estratégicas e de plano de mobilidade para o Brasil. Perfeito. Isso só por... Você falou que começou na França isso do Cidade de 15 Minutos, mas vocês implementam aqui no Brasil, eu imagino. Isso, a gente tenta construir o mesmo conceito para cá, muito mais limitado na capacidade de implantar, mas sim, ele também está presente aqui. Perfeito. E o que eu lhe perguntar, eu falei aqui na introdução da relevância dos aeroportos para vocês, né? Vocês estão presentes em 9 aeroportos. 9 aeroportos. E vocês ampliaram a operação nesse ano, né? O volume de aeroportos, e vocês também estão presentes em Guarulhos, né? Que é um aeroporto, assim, gigantesco. Como que os aeroportos tomaram essa relevância tão grande dentro da companhia, a ponto de fazerem vocês serem a maior geografia, né, relevante em aeroportos, e também como que funciona tocar esse tipo de negócio, né? Se cada aeroporto é de um jeito e se tem reajuste todo ano, se você passa inflação, como é que funciona? Maravilha. Cada contrato, eu gosto de dizer que nós não temos um modelo de negócio, o contrato padrão na prateleira para apresentar, né? Cada contrato, cada operação, ela é única e ela tem um desenho específico para aquele processo. Então, nada é igual. A gente tem hoje, para você ter uma ideia, em torno de 300 pessoas que são um back-office da empresa e que cuidam só de governança, de auditoria, de compliance, de contabilidade fiscal, RH, enfim, todos os processos tradicionais. E acho que o primeiro susto que as pessoas têm quando visitam o escritório da Indy, que a gente tem um aqui em São Paulo e outro no Sul, é dizer assim, pô, como pode uma empresa de estacionamento ter esse tamanho de complexidade de retaguarda? Eu achei que fosse mais simples. Isso para mostrar que de fato não é simples. Mas aeroportos é um case super interessante. A gente, como tu falou muito bem, adicionamos 5 no início desse ano. E eu acho que aqui me permite fazer uma conexão com um item muito importante, que é essa questão da IA, né? E dizer, pô, tá tudo sendo afetado por IA, como é que a gente consegue deixar essa informação mais inteligente e até, de novo, nessa mobilidade apoiar. Para aeroportos, nós trouxemos um desenho que foi inicialmente implantado no Canadá, onde a gente tinha uma operação de aeroportos, tem ainda uma operação relevante, e lá a gente começou a testar um software da companhia que visa trazer muito mais informações agregadas sobre modelo de negócio, ocupação, região do aeroporto, os off-sites que tem, eventos da cidade, sazonalidade, feriados, até a própria tempo previsto, né? Se vai chover, se não vai chover, eles são itens que influenciam na decisão, o quanto custa um táxi, um aplicativo para o aeroporto, eles influenciam na decisão de se você vai ocupar o estacionamento, se você não vai ocupar o estacionamento. Então, esse programa, ele começou a rodar essa análise preditiva, se antecipando a esses eventos, projetando o que vai acontecer e tentando criar uma eficiência maior para o estacionamento e para a jornada dos clientes. E nós trouxemos isso como um piloto há 1 ano e meio atrás para o Brasil. Rodamos em 2 operações, resultados bastante expressivos, bastante bons de largada. E aí começamos a rodar isso em todos os aeroportos. Então, o aeroporto acabou virando um case interessante, onde talvez de maneira mais intensa seja hoje a operação que mais usa de IA ou de informações de mercado para poder planejar melhor como será a oferta de preço, enfim, os convites que a gente vai fazer para tentar atrair mais e criar, de fato, uma opção mais vantajosa de comodidade, de custo e tudo mais para os clientes. Isso posto, esse processo ganhou um pouco mais de visibilidade o ano passado e acho que, entre outras coisas, também acaba nos ajudando a trazer um pouco mais de interesse, de interessados para que façam parte desse cenário. Então, hoje a gente tem no Brasil a maior operação combinada de aeroportos do grupo no mundo. Quer dizer, com esse crescimento que a gente fez, o Brasil hoje é quem detém o maior número de operações em aeroportos da Índigo a nível mundial. E eu acho que a gente ainda tem um baita espaço para crescer. Perfeito. Já a gente fala mais de IA, que também está na pauta aqui, mas eu queria perguntar, você falou disso
acho que do tamanho, né, da relevância da operação. Hoje assim, eu imagino que o estacionamento do aeroporto deve em algum nível ser representativo em termos da receita do negócio em si. E vocês também operam, sei lá, shopping, várias outras, o próprio shopping também acho que é um bom exemplo de quanto o aeroporto pode estar mais acoplado, acho, no negócio e ser uma linha de receita mais representativa. O que que define quando o estacionamento vai ser algo representativo e quando ele vai ser um anexo, digamos assim, ou ele vai ser menos vinculado às linhas de receita daquele negócio? Na verdade, eles estão... Hoje o modelo de negócio ele é muito mais determinado pelo cliente do que por nós, né? Como eu falei um pouquinho antes, nós nos adaptamos e nos ajustamos ao modelo de negócio. Então, tem operações onde a gente tem uma presença maior do ponto de vista de investimento, de tempo, no contrato, que nos permite trazer uma relevância maior para a companhia naquele ativo, e em outras a gente tem um investimento menor. Então, é tudo... Na verdade, tem toda uma composição, tem dos dois. Tem operações que a gente tem 2%, tem operações que a gente tem 100%. Isso não é determinado necessariamente pela Índigo, é determinado pelo mercado. Mas aeroportos acabou ganhando uma relevância, como tu falou, de receitas, de operação muito grande por esses aportes. Hoje eu diria que aproximadamente 20% da operação da companhia vem de aeroportos. Um grande segmento da empresa também no Brasil é shopping centers. A gente está hoje com mais de 160 shopping centers no portfólio. Acabamos criando uma expertise muito grande de operação. Eu gosto, destacando um pouco em segmentos para a gente poder comparar. A área de saúde também é bastante forte, tem clientes de referência, pegando só aqui em São Paulo, só para citar alguns, Einstein, Sírio, Oswaldo Cruz, HCor, né? Enfim, não está mais para não esquecer ninguém, mas também representa uma área importante, e área de lazer, de atividade, parques, Parque Vila Lobos, Parque Ibirapuera, Parque Nacional de Iguaçu, entre outros. Mas eles têm... Acho que esses projetos dominam um pouco mais hoje a presença da companhia. E, de novo, pela média que a gente tem de vagas, são projetos que têm um fluxo grande, tem um número de vagas relevante, uma receita importante também. Perfeito. Na parte que você falou dos contratos serem bem tailor-made, digamos assim, né? Varia muito de player para player. Hoje vocês têm, eu imagino, dois tipos de operações, né? Que é um estacionamento que vocês levantam do zero, digamos assim, e o que vocês gerem para terceiros, é isso? Isso. A gente tem basicamente operações que a gente começa junto com o ativo. Então a gente participa desde a parte de construção. Vocês tomam risco junto. Isso. Os greenfields que a gente chama, né? Então tem projetos que a gente nasce junto com ele. Tem concessões que a gente nasce junto com a concessão, apesar de não ser a gente é subcessionário, né? E outros a gente opera por terceiros. Então, como eu falei, tem de todos os portfólios. A maior parte hoje é praticamente uma operação conjunta, uma sociedade, uma parceria com o cliente que a gente opera. A maior parte. A maior parte dos nossos contratos, né? Perfeito. Não Tem ideia do share de mais ou menos quanto por cento? Eu te diria hoje que porque aí o que a gente chama de operar para terceiros é basicamente prestação de serviço, né? Que seria muito mais mão de obra. Perfeito. E não necessariamente toda a plataforma. Acho que mão de obra hoje a gente deve estar com aproximadamente 15% da companhia, e os 85% estamos falando de operar completo, né? Com participação, com risco de tráfego e tudo disso. Perfeito. E falando um pouco mais sobre o negócio de vocês em si, você tá lá há 7 anos, você passou pelo período da pandemia que foi transformador, acho que para todos os negócios, acelerou digitalização, para uns negócios acelerou mais do que outros. Acho que pro de vocês deve ter o baque do fluxo de pessoas reduzindo, mas acho que quando a gente olha pro longo prazo, tem aquela coisa de mudança de hábito, né? Então, assim, a pandemia mudou o hábito de muita gente. No mercado de vocês, além de, poxa, teve essa queda aqui do fluxo, teve esse vale no gráfico, né? Se você for plotar, mas além disso, mudou o jeito das pessoas se comportarem? Vocês tiveram que mudar alguma coisa do serviço de vocês quando vocês voltaram ali mais forte em 2022, 2021? Mudou bastante, sim. Obviamente foi um período muito, muito duro, né? A gente viu da noite pro dia as receitas caírem aí em 95%. E aí a gente teve que se reinventar. Acho que foi um período muito importante para também fazer
uma reflexão, conhecer a companhia, conhecer o mercado, conhecer os clientes, e isso nos ajudou a ser muito mais fortes e preparados na retomada, né? Então, eu gosto de dizer que a gente tem um legado até hoje na gestão da empresa, na forma como a gente gere o negócio, que vem dessa experiência mais dura de lá. E esse, para mim, é o grande propósito de uma crise dessa, é aprender com ela e tirar a parte, né, boa e positiva que a gente pode para melhorar. Mas o comportamento mudou, a gente teve, enfim, desde o uso de carros de aplicativo, muito dessa intensificação das áreas de estacionamento se transformar em hubs de serviço, tem muito de aceleração desse movimento também, né? Ou seja, o uso do delivery, né? A gente viu que isso cresceu exponencialmente durante esse momento. Isso criou nas áreas de estacionamento uma oportunidade muito grande, porque se a gente olhar hoje o portfólio da companhia, a gente vai ver que um dos privilégios da nossa operação é estar sempre muito bem localizado, né? Em centros de cidades, áreas centrais. Não que a gente não esteja também em outro, mas boa parte do portfólio tem essa vantagem. Então, eles acabam sendo uma bela opção para serem pontos de partida e pontos de entrega, por exemplo, no delivery, né? Então, isso tem sido intensificado e a gente sentiu na prática esse modelo. Eu acho que, de novo, a mensagem é: a gente precisa entender o movimento que está acontecendo, ver a tendência e se adaptar a ela para poder, de novo, criar valor e trazer a melhor experiência para o cliente. Isso é o que a gente tem feito desde então, né? Você falou que, né, você tá lá desde 18, né? Então você passou como CEO, você já tava anos antes da companhia, quando você passou nesse período de pandemia. E, cara, 95% de receita é muita coisa. Eu me lembrei a gente falou, dentre empresas de mobilidade que a gente falou aqui, não deixa de ser mobilidade, né? Mas a gente falou com o John Rodgerson da Azul, que é da companhia aérea. E ele tinha falado que quando eu perguntei qual foi o pior dia dele como CEO, ele falou, cara, foi o dia que tiveram os decretos e tal, porque a gente passeou pelo hangar da companhia e os meus filhos estavam muito felizes e tal, porque os aviões estavam tudo parado, né? Dava pra entrar, brincar. Eu falei, pô, mas eu tava triste porque não. Ele falou, pô, com o avião aqui eu não pago o salário de ninguém, assim, não dá. Vocês tiveram, assim, poxa, foi muito menos gente circulando durante muito tempo. O que vocês tiveram que fazer, assim? Porque acho que o negócio de vocês está no escopo, provavelmente, dos mais afetados, né? Vocês dependiam e ainda dependem, né? Do fluxo e da circulação de pessoas. Não, foi uma reinvenção. Primeiro que nada foi muito planejado, a gente foi vivendo esse drama ao longo do tempo, né? Eu gosto de lembrar que quando isso nasceu, quando veio o lockdown, primeiros movimentos lá fora, de que queria fechar, acho que a primeira expectativa de todo mundo era que isso vai durar 1 semana, 2 semanas. Então, por mais que o lockdown fosse brutal do ponto de vista do impacto, jamais a gente imaginou que isso teria o tempo que teve de duração, né? Eu lembro nas primeiras semanas, como a gente tem vários ativos, né, diferentes, como eu falei, e todos eles de aglomeração por natureza, né? Eu gosto de dizer que esse era o grande problema. Então, centros de eventos, shopping centers, estádios, tudo da noite para o dia foi fechado e a gente não tinha mais. A única operação que nas primeiras 2 semanas tinha um movimento e cresceu foi de saúde. O de hospital. E aí aquela perspectiva do tipo, pô, aqui vai ter um equilíbrio, então de repente a gente vai conseguir movimentar. E eu lembro que numa das agendas com a França, e lembro que lá atrás eles estavam sempre uns 5, 10 dias na frente, né? O que acontecia aqui, lá tinha acontecido 2 semanas antes. O pessoal me comentou, ele disse, olha, aqui aconteceu também, mas não vamos achar que isso vai durar muito tempo, porque daqui a poucos dias a população vai descobrir que o hospital, neste momento, não é o melhor lugar para se estar. Então, se todo mundo hoje vai para lá, a partir de um certo tempo, não mais será assim. E os próprios hospitais vão criar restrições para poder tratar bem quem realmente precisa e não receber tanta gente. E foi muito interessante porque em 2 semanas foi exatamente o que aconteceu. Os mesmos 95% que a gente teve, praticamente aconteceu nos hospitais. E aí foram dias, né, exemplo do comentado, foram, eu acho que os dias que eu mais trabalhei e a companhia mais trabalhou na vida, em várias frentes diferentes. Frentes de pessoas que a gente tinha que cuidar do nosso time, porque além de cuidar dos custos, a gente tinha que cuidar da saúde das pessoas, que a gente também tinha
funcionários com a Covid, tendo dificuldades, com os parentes ali, enfim, né, adoecendo. Planos sem saber como é que ainda ia passar, cedendo férias, mudando as pessoas de lugar. Enfim, foi um desafio muito grande, gerindo os contratos, né? Então, quando a gente viu que, pô, não vou conseguir, esse negócio não vai terminar tão cedo, a gente precisa renegociar, exemplos, né? Internet, condomínio. Então, de novo, a gente primeiro mergulhou para entender todas as linhas, de todas as despesas, de tudo que a gente tinha na companhia, para poder fazer um plano e para cada um deles fazer um plano que fosse equilibrado, apropriado, na perspectiva de voltar. Eu acho que aí depois a gente veio reacessando Mas foi um baita aprendizado, né? De novo, foi muito duro. Acho que, como tu falou muito bem, se eu pegar a trajetória que eu tô desde janeiro de 18 na companhia. Né? Meu primeiro ano foi de transição Na época que eu cheguei, a Índigo tinha 70% da companhia no Brasil, 30% ainda era do acionista que estava vendendo. Então, meu primeiro papel foi garantir essa transição dos 30%. Trazer de uma empresa com muito skill familiar para uma empresa multinacional com um modelo de governança mais robusto. Então, esse foi um grande passo naquele exercício. 2019/20, né, final de 20, a gente teve a pandemia. Então, ali teve outra dinâmica. Quando a gente sai da pandemia, a gente fez uma grande operação em 22, que foi a aquisição ali da Paribem. Então, veio de novo uma integração, uma restauração. O ano passado, a gente teve o evento da inundação em Porto Alegre, né? Então, eu gosto de dizer que a vida, né, seja do mercado, do mundo, seja do segmento, ela tem uma combinação de desafios muito intensa. E assim será. Se a gente olhar o que vem de mobilidade pela frente, o que vem de mudança, a única certeza que eu tenho é que se as empresas que estão hoje no nosso segmento se colocarem como genuinamente uma empresa prestadora de serviço de estacionamento, isso não vai durar muito tempo, se é que já não dura mais. A gente precisa entender esse movimento, para onde esse fluxo está indo, quais são as tendências mundiais e que a gente vai trazer para o Brasil, porque vem para cá, é uma questão de tempo. Isso demorava muito mais no passado, hoje é muito mais automático. E, na verdade, ao invés de acompanhar esse movimento, a gente precisa protagonizar essa mudança. Então, sei que o Brasil é gigante do ponto de vista de geografia, né? Um continente como país, mas esse é o nosso grande desafio, é se reinventar, e acho que toda essa trajetória aí só deu lastro para que isso tivesse que acontecer e que continuar. A única certeza, Eduardo, é que talvez não, e se Deus quiser, não mais esses desastres climáticos, esses desastres de saúde, mas uma transformação que será tão intensa na mobilidade que, de novo, podem causar um impacto muito parecido com o que foram as crises, só que de outra maneira. E se a gente não fizer isso ativamente, a gente vai acabar sendo passageiro dessa jornada, né? O que não é o propósito. Perfeito. Olhando um pouco sobre as perspectivas do futuro aí da empresa, quando estava fazendo meu dever de casa aqui, eu vi uma entrevista sua que você tinha citado que vocês querem crescer com pequenas e médias empresas, querem aumentar a capilaridade, e ele perguntar como é que tá esse plano, em que pé que vocês estão, como é que vocês estão vislumbrando crescer nessas frentes. Afinal de contas, hoje acho que 70% dos empregos estão vinculados a pequenas e médias empresas, então assim, o grosso aí da economia do Brasil, e também como é que você enxerga o tema de zonas azuis, se são grandes desafios aí, se tem mais complexidade jurídica e tudo mais. Perfeito. A gente começou a estudar o projeto desde o final do ano passado, que a gente chama de Índigo Light. O Índigo Light nada mais é do que um projeto para democratizar a experiência e a tecnologia que hoje ela está presente nos grandes empreendimentos, com grandes fluxos de veículos, que é mais fácil de rentabilizar, enfim, pelo desenho, mas levar essa experiência, essa capacidade para operações menores. Eu diria operações de pelo menos aí 20 vagas. Não é um padrão, mas só para dar uma referência para o nosso ouvinte, de 20 a 200 vagas, que talvez não tenham na sua geração de receita toda a estrutura para poder fazer os investimentos que um aeroporto, um centro de eventos é capaz de fazer. Então, nosso trabalho foi preparar um modelo de negócio que fosse capaz de ser atrativo, mas ao mesmo tempo eficiente para esses ativos. E por que a gente fez isso? Como é que está esse projeto? A gente já tem algumas operações rodando nesse desenho, tá? Que a gente determinou para ser muito mais um POC, né? Ver como é que tá, ver como é que opera, sentir as necessidades de melhorias, adaptar para depois levar isso de uma maneira mais completa. Então, a gente não tem necessariamente pressa, a gente tem vontade de acelerar, mas
primeiro ponto, tem que ser eficiente, tem que ter qualidade e tem que funcionar para o propósito do cliente. Dito isso, o que é esse projeto? Ele é aquilo que tu comentou, é a gente ampliar a presença física da companhia. Percebe que quando a gente fala de cidade de 15 minutos e aproximação de distâncias, quanto mais próximo eu tenho presenças de pontos na cidade para fazer essa conexão, maiores são as minhas opções de ser eficiente nessa oferta de serviço. Então, o Indigo Light tem como propósito, primeiro, criar esse ecossistema mais intenso, a gente conseguir ter uma teia de operação maior para poder fazer isso de maneira mais intensa. Segundo, levar opções de rentabilização e de experiência para operações que até então não olham o estacionamento como uma área estratégica. Muitas vezes aquilo lá é uma necessidade, muito mais é um ponto que não tem ali nenhum interesse, então a gente pode provar que ali sim pode ser um momento de ter uma receita adicional através de uma participação, de uma parceria, através de patrocínio, através de carregadores, de last mile, enfim, uma série de opções. Pode ser um ponto de melhora de experiência do cliente. Então, estamos falando de supermercado, estamos falando de academias, estamos falando de, enfim, outros empreendimentos assim. Você pode fazer o estacionamento virar parte da experiência daquele projeto, daquela academia, integrando ele, sendo, de novo, um atrativo a mais para quem frequenta, sem que isso necessariamente represente um custo a mais para o empreendimento. E a gente consegue, talvez, explorar um pouco mais a cidade de 15 minutos de maneira mais intensa. Esse é o grande mote do Indigo Light, que a gente está iniciando o projeto agora de implantação, como eu comentei, e que a gente espera aí, especialmente para o ano que vem, dar uma acelerada aí na implantação. Perfeito. Falando um pouco de tecnologia aqui, de inovação e de temas correlatos, você tinha pincelado um pouco o tema de IA quando você falou de aeroportos, né? O que vocês têm para dividir para a gente, tipo assim, uma das últimas edições que a gente gravou aqui do programa, a gente gravou com o CEO de Tech. Ele falou assim, poxa, virou trend, né? Hoje em dia todo mundo usa o ChatGPT, aquela coisa toda, mas isso tem mudado, a hierarquia das empresas e tal. Como mudou a empresa de vocês? E se tivesse que dividir, a aplicabilidade de IA que vocês usam, que é mais impressionante, digamos assim, o que mais tem impacto real no negócio de vocês? Maravilha. Vou fazer só um comentário que eu esqueci do Indigo Light, que é uma preocupação que os clientes têm, porque eu sei que a gente fala sobre isso, né? O Indigo Light, ele é um produto, apesar de estar da Indigo, completamente com uma gestão específica, né? Ele não vem para competir ou para criar algum tipo de preocupação sobre a qualidade, sobre o serviço que já é prestado aos grandes empreendimentos, para não misturar. É algo mais para a gente conectar. Só para fazer esse ponto adicional. Sobre IA, acho que a gente, como todos, ainda está aprendendo muito com IA, né? O potencial que tem, para mim, ainda está bem pouco explorado. O que a gente tem tentado é colocar isso no dia a dia da companhia de maneira mais intensa. Então, acho que hoje, back-office, por exemplo, tem bastante coisa acontecendo, projetos que a gente tem para eficientizar, para automatizar, enfim, acho que é o que a gente tem mais tradição. E não é para reduzir pessoas necessariamente, né? É para usar as pessoas de maneira mais completa, mais plena, e a gente conseguir ganhar musculatura para o crescimento, não só em qualidade, mas em quantidade, realocar. Na operação, é um pouco mais difícil de fazer, mas acho que tem algumas iniciativas legais que a gente está fazendo. O aeroporto é um exemplo que eu comentei, né? Que a gente já está operando. Mas não é só aeroporto, né? A gente pode fazer isso para vários outros, de novo, customizado. Então, área de eventos, áreas de entretenimento, a gente consegue fazer bastante planejamento nesse sentido. Então, o nosso plano é levar esse desenho para outras operações e customizar para elas. E acho que um tema muito importante que a Trela além de trazer esse ecossistema integrado que eu comentei, de prestação de serviço, de facilidade de mobilidade, eu acho que um grande papel que nós, como operadores de mobilidade, temos junto aos nossos clientes é também apoiar o nosso cliente corporativo a ter um negócio mais eficiente. Então, como é que a gente consegue influenciar a operação core dele? Porque o estacionamento não é o core, né? É importante. E aí eu acho que tem um ponto que tem ganhado relevância e que talvez ainda tenha um caminho para percorrer, que é o uso de dados. Então, hoje a gente tem muita informação de jornada de cliente,
de onde ele vem, para onde ele vai, frequência, eventualmente hábitos, a entrada, o momento que ele está entrando no estacionamento pela placa, você consegue entender. Então, eu acho que o grande ponto também que a gente está trabalhando é entender como é que essas informações podem refletir para o cliente corporativo uma informação útil que possa ser utilizada, para o cliente final receber alguma oportunidade de qualidade, né, para não ficar enchendo seja o WhatsApp, seja mensagem, seja vouchers que não façam sentido, né, porque volume a gente tem bastante. Eu só acho que a gente tem que ser muito preciso na mensagem, senão a gente acaba se perdendo. Então, acho que essa estrutura de montar essa inteligência, para mim, é um ponto adicional que a gente tem que conectar. E aí vai conectar o last mile, vai conectar o carregador, porque tudo é uma questão de jornada, né, Eduardo? Você pode ser o usuário do estacionamento, mas você também é usuário do carregador, você também é usuário do last mile, você também é usuário da lavagem. E no momento que a gente tiver muito disso da jornada, da forma como você usa, da bandeira de cartão que você faz, enfim, acho que cuidados aqui, LGPD, formação que hoje, pô, a gente tem que... Isso é mandatório, a gente tem todo o cuidado do mundo. Sem individualizar, sem expor. Mas como é que isso pode gerar um dado qualificado para o usuário final, para o cliente corporativo, e isso intensificar melhor essa jornada, acho que é um dos pontos aí para desenvolver também. Perfeito. E a gente falou aqui várias vezes de carregador, carro elétrico e tudo mais. Como que vocês estão enxergando esse tema de tanto de carro elétrico quanto de carro autônomo também, que acho que carro autônomo é uma coisa um pouco mais para o futuro, né? Mas inclusive esse carro autônomo é um desafio para o setor de vocês, é uma ameaça, é algo que vocês olham com bons olhos. E também como é que vocês têm acoplado carregador nos... Porque acho que é um grande gargalo, né? A gente recebeu o VP, na verdade, o cargo dele oficialmente é isso, da BID aqui, né? O Alexandre Baldi. E boa parte da discussão é isso, né? Poxa, onde que tem carregador? Se eu tenho um carro... Acho que a principal preocupação de quem vai comprar um carro elétrico é isso. E como que vocês têm conseguido, né? Ou tentado conseguir resolver esse gargalo de ter carregador nos estacionamentos e lidar com o pessoal? O grande dilema hoje é... Não tem mais carregador porque o carro elétrico ainda não está presente, não tem mais carro elétrico porque não tem carregador disponível, né? Acho que essa é a grande discussão e eu acho que não tem nada de errado na discussão, né? Isso aconteceu exatamente em todos os outros mercados, é a curva do processo. As coisas vão andando as duas em paralelo, acho que o Brasil hoje está num momento, como é que a gente vê isso, né? Num momento em que ainda carregadores elétricos vão passar por uma onda de aprimoramento, de recolocação, de localização, e de utilização. Eu acho que hoje a gente tem muito carregador em pontos, por exemplo, shopping center hoje você praticamente tem todos, em centros de eventos, aeroportos, quer dizer, pontos assim tradicionais tem. Talvez o que falte um pouco são jornadas um pouco mais longas, né? Carregadores de meio de jornada, você vai fazer uma viagem de 500 quilômetros, você precisa contar com alguma coisa mais confiável para parar o carro, seja para tomar um café. Então, e aí esses empreendimentos têm um investimento maior, são carregadores super rápidos, e tem talvez aí um ponto de interrogação de qual é a demanda que de fato ele consegue atrair para esse investimento. Mas eu vejo que a gente está crescendo bastante, né? Acho que a gente já cresceu mais no início, agora deu uma estabilizada, mas continua crescendo em carros elétricos. E a gente ainda não atingiu, na minha visão, o ponto de equilíbrio do negócio de carregadores elétricos vis-à-vis o serviço de recarga que é utilizado. Na Europa, por exemplo, a gente tem alguns países mais avançados, mas outros acabaram de romper esse ciclo há 2 anos atrás. E lembrando que eles estão muito à frente do modelo de uso de carro elétrico, tanto em incentivos como em benefícios e tanto em frota. Mas a gente está com isso presente. A gente tem hoje mais de 300 carregadores no Brasil instalados. De novo, não é um projeto proprietário, né? Como eu falei, a gente não tem a intenção aqui de ser dono de rede de carregamento de veículo elétrico. Não é o nosso core, a gente não quer distanciar do nosso foco, que é mobilidade como um todo. Mas temos parcerias com empresas que são especializadas nisso e que a gente oferece para os ativos que a gente tem. Então, eu diria que está numa curva de crescimento bastante acelerada da implantação de carregadores. E eu acredito que o mercado vai atingir algum grau um pouco mais equilibrado, talvez em 2 anos, alguma coisa assim, Eduardo. Mas é um sentimento meu, nada científico, pelo que eu tenho visto na população. E acho que um grande ponto foi
que a gente pagou um pouco esse preço é que quando esse cenário, alguns anos atrás, veio de carro elétrico mais intenso, todo mundo se preocupou em colocar carregadores de graça só para ter um atrativo, mas não se preocupou com a experiência ruim de você saber que tem um carregador, não dar a manutenção porque é de graça, mas quando o usuário vai lá para tentar usar e não consegue, essa experiência acaba sendo muito mais Muito ruim. negativa do que se ele nem tivesse o carregador lá. Sim. E acho que um pouco disso acabou acontecendo. Agora estamos um pouco nessa fase de, vou chamar, profissionalização. Acho que tem grandes empresas fazendo belos trabalhos, hubs sendo criados. Então a infra está vindo. Acho que a questão é a velocidade, se vai atingir um ponto equilibrado em 1, 2, em 5 anos. Mas tem que participar e tem que estar presente, e isso a gente está fazendo através desse modelo de parceria. Perfeito. Se for do seu filho ali de 2 anos e pouco, seria pra gente ter uma eletrificação maior. E eu também ia lhe perguntar acho que boa parte da discussão disso no Brasil tem a ver com, como você falou, também incentivos, como é que o país olha para isso, além do fator cultural. Lá fora os incentivos são bem grandes, tem alguns países que investiram pesado para renovar muito rápido, né? Acho que Noruega, metade dos carros novos que são comprados de elétrico. Como é que você enxerga essa questão da transição e também considerando que você tem interação com outras geografias, que esses assuntos estão mais avançados, como é que eles enxergam carros autônomos também lá fora? Aqui, amiga, eu acho assim, todo mundo que eu converso e vejo hoje quais são os principais bloqueios para se ter um carro elétrico, né? Quando a gente fala, pô, eu quero ter um carro elétrico. Quais são os itens que me proíbem de ter, ou pelo menos mentalmente, os usuários assim defendem? Acho que são 2, pelo que eu tenho visto, principalmente. Um deles é a dúvida sobre o quanto sustentável isso eventualmente é, enfim, sem entrar no mérito da discussão. Mas eu acho que outro principal e grande ponto é justamente eu não tenho confiança de que eu vou ter o recurso do carregador quando eu precisar. Então, ótimo dentro da cidade, porque eu não vou rodar 300, 400 quilômetros dentro da cidade num dia, mas quando eu precisar fazer alguma coisa maior, é essa insegurança. Então, eu acho que a nossa curva, e a gente vai atingir isso, é quando nós tivermos uma infraestrutura nesse raio mais distante do centro das cidades, que traga mais tranquilidade para esse público que hoje tem uma certa restrição de carro elétrico, porque não tem a infraestrutura, ele se habilitar a comprar. E aí a gente tem uma nova onda de carros chegando no mercado e, consequentemente, uma nova onda de motivação para investimentos novos serem feitos. Eu acho que esse é a fronteira, o ponto de gargalo que a gente vai romper em algum momento, por tudo que eu vi, e que eu acho que vai trazer uma nova fase de carro elétrico no Brasil. Que nunca será completa, a gente sempre vai estar em crescimento, mas eu vejo isso acontecendo, né? Por tudo que tu falou. Muitas empresas se estabelecendo, investindo pesado, montando a infra. Então, imagino que isso vai ter uma estrutura daqui na frente. Carro autônomo, não tem nada. A gente tem muita coisa ainda a se falar. Eu acho que é uma realidade que vai chegar e a gente tem que estar preparado para isso. Carro autônomo vai ter que estacionar, vai ter que ter conexão. Então, de novo, se a gente não se coloca como uma empresa de ponto final da jornada, se a gente se coloca como um ponto de conexão e de facilitação, o carro autônomo só vai mudar um pouco, talvez, a forma como a gente faz isso. Mas, conceitualmente, a gente continua com um papel importante nesse mercado. É óbvio que a gente precisa se adaptar. É difícil dizer quanto tempo isso vai levar para tomar uma proporção. Eu acho que existem ainda questões econômicas, né, de carro autônomo, e a gente viu isso nos carros elétricos, baterias que custavam 50 vezes mais que custam hoje. Então, tem um processo, primeiro, financeiro de viabilidade, depois de segurança, mas eu acho que a gente vai chegar num cenário onde o carro autônomo vai ser relevante. E aqui acompanhar o mercado. Lá fora não tenho, assim, do ponto de vista de mobilidade urbana, né? Se a gente falar em protótipos, em testes, tem bastante coisa. Tá bem no início. Mas em mobilidade urbana não tem nada que a gente possa usar como referência, vai dizer, olha, isso aqui está acontecendo, vai vir para o Brasil, a gente precisa se preparar. Sim. Acho que é um item ainda em monitoramento, em adaptação, e que a gente precisa tá acompanhando para ajudar a integrar ele quando ele vier, porque ele vai vir na nossa realidade, né? Perfeito. Tocando um pouco de assunto, tem um gestor de fundo bastante famoso e bastante tem uma reputação boa aqui na Faria Lima, que uma vez uma jornalista almoçou com ele, eles estavam entrando e aí ela falou assim, poxa, desculpa porque
Demorei para estacionar o carro, atrasei para chegar aqui na mesa, e aí ele falou assim: "Não, isso é o que você falou é muito importante, porque isso significa que a economia brasileira tá muito aquecida", assim. Então era meio tipo assim: "Poxa, se tem muito carro na rua é porque o PIB tá crescendo", assim. De uma certa forma, é uma coisa que eu já vi em outras rodas, assim, que, poxa, quando você olha fluxo de pessoas, quando o cara tá saindo mais pra ir no shopping comprar, fazendo qualquer coisa, significa que na média que tem mais dinheiro injetado, mais créditos, as engrenagens da economia estão girando mais. Na média, o negócio de vocês tem esse termômetro, e como é que vocês estão vendo também esse ano, se o fluxo de pessoas é cada vez mais... Você já deu meio que um spoiler falando que, poxa, mesmo que o pessoal fale de bike, trabalho e tudo mais, ainda tem muito carro na rua, como é que vocês estão olhando pra isso? A frota como um todo, nos estacionamentos que a gente vê, ela cresce, mas ela não é nada disruptivo, né? A gente quase que digo que a gente cresce mais ou menos inflação, né? O crescimento do PIB, algo perto disso. Alguns, e é um pouco assim momento, né? Alguns empreendimentos, alguns tipos de ativos, eles acabam tendo um impacto temporal um pouco mais intenso do que outros. Então, frisando aqui, por exemplo, pós-pandemia, o que a gente viu foi uma utilização de estacionamento para locais abertos muito mais intenso do que até então tinha, né? Então, por exemplo, parques, talvez por essa questão de estar em ambiente aberto, não estar compartilhando, eu não sei, mas isso tem uma migração, de certa forma. Eventos, né? Shows, a gente consegue ver um público participando mais, então um número de conversão de público em pagantes no estacionamento maior. Mas se a gente olhar o portfólio na média geral, com todas as operações, aí botar todos, né? Shoppings, universidades, eu te diria que ele hoje aproxima muito mais da média da inflação em termos de fluxo do que qualquer outra premissa, né? Perfeito. Olhando pros números, né, a gente acabou falando um pouco aqui, mas vocês tiveram um faturamento de 1,7 bi ano passado, foi E isso? correto, É um, 1,7. é um faturamento bem alto, assim. Eu ia perguntar se vocês têm projeção de quanto vocês devem, ou guidance de quanto vocês devem fechar esse ano, e também, de um modo geral, a dinâmica do negócio de vocês na média é um negócio de margem alta, como é que a dinâmica do bottom line, do balanço de vocês? A margem ela varia muito pelo modelo de negócio, né? Eu gosto de dizer assim que, por exemplo, você pode fazer uma operação onde você praticamente não faz investimento, e aí você tem uma margem menor, porque você participa menos da operação, e outra que você faz um investimento bem maior, consequentemente você precisa ter um resultado maior para pagar. Então, em termos de margem, ele é muito flutuante, depende de contrato, é difícil dar um parâmetro. Mas na média fica em 2 dígitos percentuais, eu imagino. Sim, a média fica. Crescimento, a gente tem dois tipos de crescimento, né? A companhia, a gente cresce nas operações que a gente está, e aí através do fluxo que aumenta, da reposição de tarifa, né? Pelo menos ali na inflação, mas a gente cresce também com aquisições, não de companhias, né? Aquisições de novos parceiros, de novas operações que a gente vê. Então, eu diria que a gente cresce 2 dígitos essa ideia em termos de faturamento. A companhia, nos últimos 4 anos, dobrou de tamanho, obviamente com a aquisição, né, e a fusão com a Paribem. E a gente tem planos arrojados de crescimento no Brasil. O Brasil hoje é a terceira maior operação do mundo, como eu comentei, não é por acaso, porque vem recebendo bastante investimentos. Os acionistas têm muito interesse, muita motivação no país de seguir crescendo. Nós somos normalmente o segundo país em plano de investimento, quer dizer, o terceiro em operação, segundo em plano de investimentos. Perdemos só para a sede lá na França, né? Porque lá o desenho de negócio é um pouco diferente, são concessões de 70 anos. São quantos países que vocês estão? 10 países hoje. Bastante coisa. E então a gente tem muita vontade e plano de crescer no Brasil. Acho que esse talvez seja uma informação que possa passar aí. Perfeito. E falando em informação que você pode passar dentro do que a sua assessoria, o seu compliance permitem, também você falou que vocês adicionaram 5 aeroportos esse ano, né? 5 aeroportos. Vocês têm algo no pipeline, algo que vocês vão adicionar, concessão, projeto de expansão? O que você diria que é a principal novidade aí dentro que você pode dividir com a gente? A gente está sempre participando do mercado, então enquanto não tem as operações concluídas, a gente não consegue ter parâmetro. A gente todo mês cresce, não só em aeroportos, mas em outros ativos. Então, eu acho que o crescimento desse ano
agora nessa reta final do exercício está bem em linha com o que a gente planejou, então acho que é uma boa notícia. Um ano difícil, né? Juros altos, seguro investimentos dos nossos clientes. Lembrando que a nossa operação cresce quando o cliente cresce ou quando ele quer expandir também o portfólio. E isso a gente tem um pouco mais de resistência com taxa do jeito que está. Mas mesmo com esse ambiente econômico que talvez hoje segure um pouco mais a motivação de fazer crescimento, a gente está com um plano está com a execução de acordo com o plano. Mas acho que é... Perfeito. O que eu ia perguntar, se for de juro nessa sua última resposta, a gente está num período de juros historicamente altos, né? A taxa básica está ali no maior nível dos últimos 19 anos. O quanto isso bate no negócio de vocês e também inflação, combate, porque na média, quando a gente entrevista alguém de que é do setor um pouco mais supérfluo, aliás, que o produto é um pouco mais supérfluo, a pessoa geralmente tem aquele switch, né? De, poxa, eu vou deixar de comprar esse produto aqui e substituir por outra coisa que é Sim. mais barata e tal. Só que na média, vocês estão, né? Dificilmente alguém vai deixar de estacionar porque tá caro, né? A pessoa geralmente vai estacionar e reclamar no máximo. Mas o com os juros e o com inflação são pedras no sapato do setor de vocês, e qual das duas pode ser a maior pedra no sapato? Não, com certeza os dois são pedra no sapato e a inflação, a gente ainda tem hoje uma base de custos grande, quando a gente olha, por exemplo, estrutura de pessoas, a gente tem uma estrutura grande, né? Então, obviamente, inflação traciona dissídio, que traciona aumento de custo de folha. Então, o que a gente tenta fazer, a gente sabe que estacionamento é muito sensível a preço, né? E a gente não determina preço necessariamente, não é a Índigo, né? A gente salva algumas exceções, via de regra, essa é uma estratégia que a gente faz em conjunto com o proprietário do ativo, porque no final do dia a definição do preço não afeta só o estacionamento, mas afeta o público que circula no empreendimento, e aí o impacto é maior. Mas o que a gente tenta fazer todo momento é buscar cada vez mais eficiência na operação, né? Através de tecnologia, através de inovação, enfim, trazer os modelos que a gente falou de IA, alavancar receitas de outra maneira que não subir preço, trazer mais ocupação. Enfim, tem uma série de pilares de reequilíbrio, de melhoria de performance que circulam fora do só argumento de aumentar o preço. Acho que o preço é importante ali para acompanhar a inflação, enfim, de novo, é uma estratégia local e que a gente não necessariamente determina ela, mas o nosso desafio é a todo momento, a todo ano a gente olha para dentro de casa e roda o trabalho para dizer como que a gente consegue ser mais eficiente para conseguir fazer esse crescimento acontecer com a menor tortura possível nos preços. Temos conseguido bastante coisa, né? Seja a inteligência artificial, seja os aplicativos que tem feito, mas é um exercício que não é fácil de fazer todo ano, não. Perfeito. Agora a gente, se caminhando pro final aqui, a gente tem o nosso momento que é meio Marília Gabriela, aqui, que você de perguntas aí pra você responder em uma linha. Se você não fosse executivo, CEO da Índigo, o que você seria? Talvez veterinário, cara. Como que é a sua rotina hoje no escritório? Que hora que você costuma chegar e sair? O quão é diferente do começo da sua carreira ou do começo da sua fase na companhia? De segunda a sexta no escritório, sem horário para entrar, sem horário para sair. Que não consigo ficar longe da rotina. Perfeito. Uma palavra que define a Índigo hoje? Diria que é protagonismo. Um conselho que você daria para jovens aí do mundo corporativo, especialmente um jovem que vai seguir uma carreira parecida com a sua, no mesmo ramo e tudo mais? Paixão pelo que se faz, para mim é o segredo, né, de toda a carreira de sucesso. Eu acho que, como eu gosto de falar para os meus filhos, né, não existe a carreira certa, o advogado, o contador, enfim, eu falo porque eu sou contador. E qualquer que seja outra, existem os casos de sucesso, os casos de não sucesso. Isso não tem a ver com a profissão, tem a ver como a gente se dedica e é apaixonado por ela e, por conta disso, faz acontecer. Então, minha sugestão é assim, não escolha a que dê dinheiro, não escolha a que seja mais sexy, escolha a que você vai estar apaixonado, se não pela vida toda, pela maior parte da vida. Né? Perfeito. Um executivo ou um empresário que você admira ou que você tem como referência? Pode citar mais de um, que essa é meio justa. Às vezes tem mais de um, tem um cara que foi seu chefe, um cara lá fora que é autor do seu livro de cabeceira. Eu gosto muito de citar... Não, tem um cara que para mim foi sensacional, que é Nestor Perini, tá? Um visionário, montou uma empresa fantástica, arrojado, e que acabou vivendo um momento de economia e política no segmento de óleo e gás, que acabou
atrapalhando a vida mais profissional, fantástico, coração fantástico, executivo e empreendedor, como poucos que eu vi, o que construiu não foi por acaso. Então, ele sempre foi muita referência para mim. Perfeito. Uma paixão fora do trabalho. Minha família. Como você vê a Índigo daqui 5, 10 anos? Transformando tudo que a gente faz hoje de uma maneira diferente. A Índigo é impressionante como ela muda todo ano e, de novo, muda para se adaptar e para conseguir transformar o mercado. Então, eu vejo uma Índigo completamente diferente daqui a 5 anos, muito mais integrada com as cidades, muito mais integradas com o B2C, muito mais integradas com a mobilidade, e essa é a nossa busca. Perfeito. Para a gente fechar, qual foi o seu melhor e o seu pior dia como CEO da Índigo? Meu pior dia, um dos dias da pandemia, né? Que acho que esse é inexplicável, inesquecível. Melhor dia da Índigo, tem vários, é difícil, seria até ingrato colocar, mas algumas conquistas ali, acho que talvez ver a nossa inauguração do novo escritório depois da enchente o ano passado no Rio Grande do Sul, onde a gente perdeu tudo. Ver a família toda da Índigo reunida bem e tendo passado por um ano muito difícil pessoal e profissionalmente. Então, naquele momento ali me saltou muito o senso de humanidade, de apoio, e posso dizer que esse foi um marco muito importante na companhia do ponto de vista de apoio e de solidariedade. Foi impressionante. Eu sou do Sul, né? Moro lá e venho para São Paulo toda semana. O nível de apoio que a gente recebeu de todas as operações, Brasil, lá de fora, da matriz, dos outros países. E aquilo ali para mim transformou bastante de o que é a família Índigo e como a gente hoje está tocando. Então, me marcou muito aquela parte também. Perfeito, Thiago. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado, Eduardo. Foi um super prazer, hein? Tá ótimo, prazer é todo meu. E também muito obrigado para você que acompanhou o papo aqui, que acompanhou esse episódio completo do Dinheiro Entrevista. Lembrando que para você engajar, né, para você deixar o seu like, compartilhar com quem você acha que gostaria dos temas que a gente abordou aqui. Lembrando que isso ajuda o nosso trabalho, também ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. E a gente não tá só no YouTube, você joga lá no Spotify, Isto é Dinheiro ou Dinheiro Entrevista, você consegue achar todas as edições aqui do programa, tanto em áudio quanto em vídeo. E também lembrando que a sua opinião é muito relevante pra gente, então deixe o seu feedback, deixe o seu comentário que você gostaria, se tem algum executivo, né, que você gostaria que a gente trouxesse aqui, deixa aí nos comentários e até a próxima. Muito obrigado e tchau, tchau.